Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jaguaré. Hoje nós daremos continuidade à nossa jornada de crescimento espiritual Caminho a Cristo. Mas antes de levar você para o livro novamente, eu quero pedir que você já aproveite e já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos que nós postaremos nesse canal. E se você gostar desse vídeo ou tem gostado dessa jornada, curte esse vídeo já e compartilha para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm acompanhado essa jornada. Se você está chegando aqui nesse vídeo ou nesse momento, você pode, na playlist do nosso canal do YouTube, acompanhar os episódios do 1 em diante, até agora o 7º episódio. Toda quarta-feira é um episódio novo, serão 13 episódios durante essa jornada, então a gente está aqui bem no meio da nossa caminhada, da jornada de crescimento espiritual Caminho a Cristo. Nós estamos estudando esse livro de Ellen White, que já mencionei, é o livro que mais impactou minha caminhada espiritual, minha jornada espiritual. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a autora, eu convido você a assistir o primeiro episódio dessa jornada. É um episódio um pouco maior, mas é onde eu trato mais a respeito de quem é Ellen White, o que ela representa para nós cristãos e para nós adventistas do sétimo dia. Hoje o capítulo 7 tem por título Uma Nova Pessoa. E eu quero começar lendo um parágrafo logo na página 57, que diz assim: se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou nos colocar em harmonia com Deus, ainda que não devamos confiar em nós mesmos ou em nossas boas ações, nossa vida irá mostrar se a graça de Deus está habitando mesmo em nós. A grande pergunta desse capítulo é a pergunta: uma vez que até aqui nós estudamos sobre a maneira como Deus escolheu nos salvar, nos primeiros capítulos nós falamos sobre o amor de Deus, sobre Jesus como a ponte sobre o abismo que vai nos salvar, nós falamos sobre como o perdão é oferecido gratuitamente para nós e entendemos até aqui como Deus escolheu nos justificar através da fé na graça de nosso Deus, ok? Nós somos salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus, é o que Paulo vai dizer no livro de Efésios. Uma vez que entendemos sobre a graça de Deus, a pergunta que fica no processo da caminhada de santificação, que é o que começamos a estudar do capítulo, dos 2 episódios anteriores para cá, nós começamos a estudar sobre o processo de santificação, o processo de crescimento espiritual. Como se dá esse processo? Reforço, a pergunta que fica é: uma vez que somos salvos pela graça, então estamos livres para viver uma vida de pecado? Porque já que a salvação não depende de nada do que eu faço ou deixo de fazer, então eu posso, uma vez que eu já disse que aceitei Jesus e que o episódio da semana passada nos disse que nós podemos descansar com a certeza da salvação, isso significa então que nós podemos pecar deliberadamente porque a salvação já foi concedida para nós? É isso que o entendimento da graça quer dizer? Esse parágrafo que acabamos de ler, do capítulo 7, na página 59, vem nos dizer que, apesar de que não seremos salvos, ou de que não somos salvos pelos nossos esforços, uma vida salva em Cristo, que aceitou a graça de Deus, dará frutos que revelarão se cremos mesmo na salvação ou que estamos salvos ou não. Nas palavras de um outro autor que influenciou muito minha jornada espiritual até agora, C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, mas no seu Cristianismo Puro e Simples, numa das suas frases naquele livro, ele vai dizer algo muito semelhante. Ele diz algo mais ou menos assim, parafraseando C.S. Lewis, me arriscando a parafrasear C.S. Lewis. Ele diz assim: você só saberá o quanto você é mau e incapaz quando você tentar, com todas as suas forças, ser bom. Você só vai perceber e tomar consciência do quanto você é mau e incapaz quando você tentar com todas as suas forças ser bom de verdade. E qual é a importância e o sentido disso? Nós percebemos nessa caminhada até agora, até o episódio 7, que a salvação depende de algo muito importante, que é a consciência do erro e do pecado. A consciência de que somos incapazes. E é essa consciência da nossa incapacidade que faz com que admitamos culpa e aceitemos o perdão. Mas a gente só vai saber que a gente não consegue, ou que somos de fato incapazes, quando a gente tentar com todas as nossas forças sermos bons e não conseguirmos, e fracassarmos miseravelmente nessa tentativa. Sendo assim, o que então nos motiva a viver em novidade de vida?
O que nos motiva a aceitarmos ou a buscarmos a transformação daqueles que aceitam Jesus. Porque Paulo vai dizer claramente que quando aceitamos Jesus, há uma mudança na vida dessa pessoa. Notória. Ele vai dizer assim, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que mente não mente mais. Ou seja, caminhar com Jesus envolve transformação e mudança. Como se dá? O que motiva essa transformação e essa mudança? E aí eu convido você a um outro parágrafo esclarecedor, aqui na página 58. Desculpa, na página 59. Ellen White diz assim, no coração renovado pela graça divina, todas as ações são feitas por amor. Uma vez que nós aceitamos a Cristo e entendemos o seu amor por nós, toda a motivação em obedecê-lo, em segui-lo e fazer a vontade dele, se dá fruto do amor. Note, não se dá fruto do medo ou da esperança, vou falar isso adiante, mas fruto do amor. Ela continua. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, as paixões, a inimizade e torna mais nobres as afeições. Isso é o amor. Esse amor faz com que a vida se torne mais amena e espalhe ao redor uma influência de bondade. Que coisa linda sobre o amor que ela diz, não é? Mas eu gostaria de convidar você ao texto bíblico em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 em diante, Paulo diz assim, pois é o amor de Cristo que nos constrange, pois é o amor de Cristo que nos motiva, é o amor de Cristo que nos impulsiona. Julgando nós isto, um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, como antigamente, uma vida egoísta, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo é que o que motiva o crente a viver em novidade de vida não é o medo, não é a pregação do medo, não é o medo da nação eterna, o medo do inferno. Também não é a esperança do paraíso ou a esperança de uma vida eterna que nos motivam a viver em novidade de vida ou de aceitarmos a transformação de Cristo na nossa vida. O que de fato, honestamente, nos motiva a receber a transformação de Cristo Jesus é a manifestação do seu amor. A revelação do seu amor por nós é que nos constrange a viver em novidade de vida, como aquele filho que desobedece uma ordem de seu pai e sabe que merece ser punido por ele, porque ele tinha deixado claro que caso o filho desobedecesse, aquilo entristeceria profundamente o pai e o filho mereceria um castigo. Mas, pego em flagrante pelo pai, no ato de desobediência, o filho percebe no olhar do pai um olhar de bondade e misericórdia. E em nome do grande amor que o pai tem pelo filho, ao invés de puni-lo como deveria, o pai resolve perdoar seu filho. Tomado a consciência do quanto desacatou a ordem do seu pai e do quanto a desobediência fere seu pai, e de que merecia ser punido, mas agora percebeu o amor de seu pai tão grande por ele, e no olhar de misericórdia e bondade, aonde deveria ele ser punido, ele recebe perdão e misericórdia. Aí então esse ato de misericórdia e perdão motiva o filho, constrange o filho a não mais querer desobedecer um pai de amor. Sabe? Esse pai de amor é Cristo Jesus. É assim que ele nos trata. Ele olha para nós e onde nós merecíamos ser punidos, ele nos oferece amor e misericórdia. Mas, ao buscarmos entender o amor e a graça de Deus, é capaz, e vivermos de acordo com a graça de Deus, é capaz que nós venhamos a incorrer em dois erros. Existem dois erros que perseguem a caminhada cristã, a caminhada dos crentes. E Ellen White destaca esses dois erros. O primeiro erro deles é o legalismo. O segundo erro é o antinomismo. São duas heresias opostas em si mesmas.
Ellen White vai dizer assim na página 59 e depois na página 60. Há 2 erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente aqueles que só há pouco aceitaram sua graça, devem especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o de considerar as próprias obras confiando em qualquer coisa que se possa fazer, a fim de se colocar em harmonia com a vontade de Deus. Aquele que procura se tornar santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Olha o que Ellen White está dizendo. Ellen White está dizendo que aquele que tenta por suas próprias forças viver uma vida santa e busca obedecer à lei, tenta o impossível. Vai se frustrar, porque vai falhar e fracassar miseravelmente ao tentar. Segundo Ellen White, é impossível a nós, homens pecadores, obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas ela continua. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está repleto de egoísmo e pecado, e unicamente a graça de Cristo pela fé é o que pode nos tornar santos. Mesmo as nossas boas obras, segundo Isaías, não passam de trapos de imundícia. Mesmo o melhor de nós não serve. Esse é o grande erro do legalismo. Mas há uma ressalva a ser feita. Muitas vezes na igreja eu percebo pessoas acusando outras de serem legalistas quando estas não são legalistas. Legalismo não é buscar fazer a vontade de Deus. Legalismo não é tentar levar uma vida de acordo com a lei de Deus ou em obediência às vontades de Deus. Não, isso é exatamente e precisamente aquilo que Deus exige de nós mesmos. Muitas vezes pessoas piedosas, pessoas mais obedientes à vontade de Deus, pessoas que buscam levar uma vida de acordo com as vontades de Deus reveladas a ela, são taxadas por outros de serem legalistas. Legalismo não é isso. Legalismo não é obedecer à lei ou fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Isso é o que Deus exige de todos nós crentes. É Ele que vai dizer que devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É Jesus quem vai dizer em Mateus 5 que se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, então nós não entraremos no reino. Legalismo não é buscar fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas boas que buscam levar suas vidas mais coerentemente de acordo com a vontade de Deus, que foi a elas revelada, são taxadas de legalistas sem selo. Legalismo é uma heresia que faz com que o homem abra mão da graça de Deus e busque a salvação pelo seu esforço próprio. Legalismo é achar que a lei é o instrumento de salvação e que a salvação depende dessa obediência à lei de Deus, mas por esforço pessoal e próprio. É aquele que está tentando ser bom, mas ainda não percebeu que é incapaz de sê-lo. Não há nada de mal em tentar ser bom. O problema é você concluir que é bom. O legalista é aquele que tentou ser bom e concluiu, sou bom mesmo. Olha como eu consigo. Esse é o legalista. O não legalista, ele busca cumprir a lei de Deus. E todos os dias ele se prostra ajoelhado na sua cama dizendo assim, falhei de novo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Mas o outro erro, a outra heresia oposta é o antinomismo. Anti em grego é contrário, é oposto a. E nomos é lei. Antinomista é aquele que se coloca contra a lei. E Ellen White vai dizer assim na página 60, o erro oposto e não menos perigoso é o de que a crença em Cristo isenta o homem de guardar a lei de Deus, considerando que somente pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo e que as obras nada têm que ver com a nossa redenção. Ora, o antinomista é aquele que acha que uma vez que ele é salvo pela fé e pela graça de Deus, então a lei já não tem mais qualquer valor, a lei é nula. Note, não há como você compreender e aceitar a graça de Deus senão através da aceitação da sua lei. Sem a lei de Deus, nós somos incapazes de nos percebermos pecadores. Essa é a função da lei. A lei é o instrumento de Deus para revelar o quanto você é um incapaz, um miserável e o quanto você não consegue ser bom como deveria. Sem a lei não tomamos consciência do pecado. E sem consciência do pecado, nós não temos do que nos admitir culpados. Nós não temos do que pedir perdão. Nós não temos o que confessar a Deus. E sem confissão de pecado, não há remissão de pecado. Não há perdão e não há salvação. Logo, só é possível um caminho à salvação que passe pela compreensão e pela admissão da culpa e do pecado. E essa admissão da culpa só é possível quando nos colocamos diante da lei de Deus e ela nos aponta, nos acusa e nos condena. É buscando fazer a vontade de Deus. É buscando viver a lei dele todos os dias que nos é tomada ou que nos é dada a consciência
de que não conseguimos e, portanto, precisamos da graça. Não há graça sem lei. Não há evangelho sem lei. Assim como não há salvação sem evangelho e sem a graça. Como então harmonizar esses dois sentidos? Como harmonizar esses dois conceitos da lei e da graça, ou da lei e do evangelho? Eu provoco você à leitura de mais um parágrafo. Na página 61, ela diz assim: não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus recebido pela fé. Olha só. Muitas pessoas dizem conhecer muito de Ellen White, mas não percebem a essência daquilo que é o tema principal de toda a sua obra literária. Muitas pessoas conhecem Ellen White dos livros dos seus conselhos. Se eu posso dizer alguma coisa para você nessa noite sobre Ellen White, arrisco dizer, não leia os livros de conselhos de Ellen White sem antes ter gastado tempo lendo todo o Caminho a Cristo, todo Patriarcas e Profetas, todo Profetas e Reis, todo o Desejado de Todas as Nações, todo Atos dos Apóstolos e todo o Grande Conflito. Porque é na leitura desses livros que você compreende de fato qual é a teologia de Ellen White, que é a teologia do amor. Qual é o tema que pressupõe tudo aquilo que ela vai dizer, que é a graça de Deus e o amor de Deus por nós. Só quando você compreender a temática fundamental dos escritos de Ellen White é que você deve ir para os livros de conselhos que ela tanto escreveu. Porque a chance de você compreender errado os seus conselhos é muito grande se você não tiver tido a base dos textos essenciais que ela escreveu. Olha o que ela diz: não ganhamos a salvação por nossa obediência. A salvação não depende da nossa obediência. Ponto. Então a gente precisa compreender mais um conceito antes de concluirmos a nossa mensagem. Uma vez que nós ganhamos a salvação pela nossa obediência, mas a obediência gera em nós, ou melhor, mas a salvação gera em nós um desejo por obedecer, porque a salvação nos traz um constrangimento da revelação do amor de Deus. Note, primeiro somos salvos, a salvação nos constrange, o amor que nos salva nos constrange, e isso faz com que nós desejemos obedecer. Não obedecemos para sermos salvos, obedecemos porque fomos salvos. Mas isso só é melhor, mais fácil de compreender, com aquilo que Ellen White propõe aqui, uma breve síntese sobre a natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo. Porque Cristo é nosso modelo. E olha o que ela vai dizer nos parágrafos da página 62. Era possível, olha o que ela propõe, era possível a Adão, antes da queda, perceba, Adão, antes da queda, antes do pecado, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de fazê-lo. Olha o que Ellen White está dizendo. Antes da queda, antes do pecado, Adão era perfeito. A natureza de Adão não tinha inclinação para o mal. Adão não tinha inclinação para o pecado, não tinha tendência para o mal, porque o pecado não habitava em Adão antes da queda. Logo, para Adão era possível obedecer perfeitamente à lei de Deus, o que não é possível para nós. Lemos no parágrafos anteriores que para nós, seres humanos pós-queda, obedecer à lei de Deus perfeitamente é impossível. Agora ela está nos dizendo que Adão, antes da queda, a ele era possível obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas ele escolheu não fazê-lo. Devido ao seu pecado, nossa natureza, a minha e a sua, se acha decaída e não podemos nos tornar justos. Você precisa ler Ellen White. Você precisa ler esse livro. Você precisa ler o parágrafo da página 62. Você está ouvindo o que ela está dizendo? Ela está dizendo que antes da queda, para Adão era possível obedecer à lei. No entanto, depois da queda, a nenhum de nós isso é mais possível. Não podemos nos tornar justos. Não há nada que você possa fazer para fazer você um pouquinho melhor ou contabilizar créditos na contabilidade, na economia divina, na contabilidade da salvação. Isso precisa ser entendido de uma vez por todas. Não há colaboração humana no processo da salvação, porque nada do que fazemos é suficiente. Como somos pecadores profanos, não podemos... Olha só a afirmação definitiva de Ellen White. Como somos pecadores profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa.
A lei é santa, justa e boa. Nós somos maus, não santos e injustos. Não há harmonia entre a lei de Deus e a nossa vida de pecado. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual possamos satisfazer as exigências da lei de Deus. Esse talvez seja um dos mais importantes parágrafos de todo esse livro. Ela definitivamente está dizendo para nós somos totalmente, absolutamente degenerados e absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa em prol da nossa salvação. Estamos completamente perdidos. Eu sei que eu falo para pessoas que ainda não aceitam isso. Eu sei que eu falo para pessoas que ainda acham que não é possível, a salvação precisa ter uma participação minha. Eles estão achando, não entenderam ainda, que eles estão completamente degenerados e profanados. Não há como você fazer a vontade de Deus perfeitamente. Não há como exigir de você ou de alguém perfeita obediência à sua lei. Mas, pastor, você acabou de dizer que Deus não exige nada menos do que isso. Exato. Deus não rebaixa as suas normas, não afrouxa as suas normas e nem rebaixa as suas exigências para que o homem degenerado alcance ou consiga obedecer. Ele não diminui as exigências para que o homem consiga obedecer. As exigências de Deus permanecem no mais alto patamar de santidade. Acontece que o homem é incapaz de alcançar esse patamar ou de obedecer perfeitamente. Mas só aquele que conseguir obedecer perfeitamente vai ser salvo. Então, como é que a gente fecha essa conta? Ela não se fecha. Para que essa conta se feche, Deus criou uma solução. A solução se chama graça absoluta. A solução se chama Cristo Jesus. Ele veio aqui e fez por nós aquilo que nós deveríamos fazer e não conseguimos. E porque ele obedeceu perfeitamente à lei, todos aqueles que nele creem e têm fé de que o que ele fez é suficiente. Ou seja, não creem em si próprio, mas creem nele. Podem então encontrar a ponte sobre esse abismo entre a santidade absoluta e a degeneração absoluta. Cristo Jesus é a ponte que nos liga à nossa salvação. Você entende a importância? E como é então que Jesus fez isso? E aí no capítulo seguinte ela diz assim: Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações iguais às que sofremos. Sua vida foi sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, será considerado justo por sua causa. Você não vai ser considerado justo porque você é justo. Você vai ser considerado justo porque Cristo é justo. Por mais cheia de pecado que tenha sido a sua vida, você é considerado justo. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Olha como se dá o processo da salvação. O caráter de Cristo substitui o nosso caráter. E na hora que Deus for julgar você, Ele não julgará você, Ele julgará seu substituto. Porque se Ele julgar você, você está condenado. Mas quando chegar o teu nome na hora do juízo, Ele não vai ler Andrei, Ele vai ler Jesus Cristo. Porque o Andrei aceitou Jesus Cristo. E Jesus Cristo é merecedor de tudo da justiça de Deus. Você entende como que a salvação é por substituição? A salvação não é por esforço pessoal. A salvação não tem que ver comigo, nada a ver comigo. A salvação tem tudo a ver com Cristo. A salvação é por substituição. Jesus me substitui. E porque eu o aceito, eu sou salvo. Simples assim, ponto final. Cristo é a nossa única esperança. E uma vez que a gente compreende isso, uma vez que compreendemos isso, como podemos viver? Viver na certeza dessa esperança, dessa única saída que é Cristo Jesus. E eu proponho a leitura dos próximos parágrafos. Ellen White diz assim, vou citar alguns parágrafos aqui do finalzinho do capítulo. Nada temos em nós mesmos de que nos possamos orgulhar. Não temos qualquer motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está em que nos seja concedida a justiça de Cristo, essa justiça produzida pelo seu Espírito que trabalha em nós e por nós. Note, justificação é o que Ele faz por nós, santificação é o que Ele faz em nós, percebe? É tudo com Ele.
Página 63, outro parágrafo. Há os que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus. Contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas, e chegam a duvidar de se seu coração foi transformado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer, não recuem em desespero. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Não! Cristo está à direita do Pai, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João, escrevo isto a vocês para que não cometam pecado, porém se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que não tem nenhum pecado, ele nos defende diante do Pai. Quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá, porque sua vida será mais clara e suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você. Um amor profundo e arraigado não pode ser encontrado no coração daquele que não reconhece sua condição de pecador. A pessoa transformada pela graça de Cristo irá admirar o caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é uma prova inconfundível de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Note, eu quero destacar esse penúltimo parágrafo que li. Eu quero destacar dizendo assim para você. Quando você se sente incapaz e falho, quando você se sente imperfeito, quando você se sente um miserável pecador, quanto mais você nota e percebe o seu pecado, sabe o que isso significa? Isso significa que você está cada vez mais perto de Cristo Jesus. Isso significa que o inimigo está menos eficiente na sua vida, que as tentações do inimigo são menos eficazes na sua vida. Olha que contrassenso, não é? Quanto mais nos reconhecemos pecadores, mais perto de Cristo estamos e mais longe do inimigo estamos. E quanto mais nos entendemos e nos reconhecemos bons, quanto mais achamos que estamos no caminho certo, quanto mais achamos que estamos fazendo tudo direitinho, quanto mais achamos que mandamos bem, quanto mais achamos que estamos vencendo o pecado, ou quando você encontra alguém com esse discurso, olha, já venci o pecado da pizza 4 queijos, olha, já venci o pecado do chocolate, olha, já não tomo mais refrigerante, já venci o pecado, você está perdido, hein? Você está em pecado, eu já venci o pecado. Quanto mais você ouve esse tipo de discurso, isso só demonstra que essa pessoa está mais longe de Cristo e mais perto de Satanás. É o que Ellen White está dizendo. Eu encerro contando uma história. Eu morei em Rondônia, morei no Acre também. Meu pai foi pastor naquela região. E uma vez nós estávamos saindo de Porto Velho para um encontro em Ji-Paraná. Quem conhece Rondônia sabe que Porto Velho fica ao norte do estado, Ji-Paraná fica bem no centro do estado. E haveria uma reunião de pastores, uma reunião de toda a igreja adventista no estado de Rondônia naquele encontro. E meu pai seria um dos oradores, ele seria um dos participantes do evento. E nós então pegamos o carro e viemos 6, 7 horas de viagem de Porto Velho até Ji-Paraná. Quando nós estávamos no caminho, a estrada BR-364, uma estrada bem complicada, cheia de buracos, àquela época, 2008, se não me engano, 1998, estou mais velho do que eu imaginava, ou do que minha mente gostaria, nós estávamos no caminho e a estrada estava em uma condição muito ruim, o governo também não estava muito favorável aos caminhoneiros. Os caminhoneiros então resolveram fechar a estrada. E eles fecharam a estrada por tempo indeterminado. Nós tínhamos horário no compromisso para chegar à noite em Ji-Paraná, ainda era final da manhã, nós saímos bem cedo de Porto Velho, deveríamos chegar em Ji-Paraná para nos hospedarmos no hotel e aí então participar do evento. E paramos naquela estrada fechada. Com alguma conversa da necessidade e da importância da nossa chegada em Ji-Paraná, a gente conseguiu passar por algumas barreiras dos caminhoneiros, mas chegamos numa que não deu para passar. Ali eles só permitiam passada de ambulâncias. Eu me lembro bem, eu era criança, tinha uns 10 anos de idade à época, 10 para 11 anos, isso na realidade era 96, 97. Eu devia ter uns 10 anos de idade e eu estava com meu pai e minha mãe no carro e parados ali, passamos todo o final da manhã, o início da tarde, sem almoçar, sem lugar para comprar comida, em desespero que não chegaríamos a tempo em Ji-Paraná e já estávamos próximos de Ji-Paraná.
Aí então alguns carros começaram a entrar para o meio do matagal, na beira da estrada. A BR-364 é uma BR de mão dupla, vai e volta, uma estrada bem ruim, como eu mencionei, mas ela é ladeada por grandes fazendas, por plantações. Na época não era tanto plantações de grãos, na época era mais criação de gado que tinha ali. Rondônia, à época, era o segundo maior criador de gado do país. Mas ladeado por essas fazendas, mas a floresta amazônica ladeava a estrada. Então alguns carros começaram, e alguns até outros caminhões também, começaram a entrar num caminho de atalho, dizendo que esse atalho sairia depois da barreira que os caminhoneiros fizeram. Então a gente sairia naquele atalho, passaria por um caminho marginal, e esse caminho marginal devolveria na BR-364, já quase chegando em Ji-Paraná, para depois da barreira que os caminhoneiros tinham feito. Como nós tínhamos horário, depois de tanto resistir, meu pai resolveu que a gente entraria por esse caminho, por esse atalho. E a gente entrou no atalho. Acontece que meu pai tinha um carrinho pequeno, um Corsa na época, um Corsa Wind, que era um Corsinha bem pequenininho, baixo, nada próprio para andar no meio da terra, da lama ou da coisa do tipo. E nós entramos pelos caminhos e começamos a seguir os caminhos desviantes, né? E no meio, literalmente no meio da floresta amazônica, aquelas estradas bem feitas assim, de mato aberto, e trilhas praticamente, o carrinho passando por ali. Acontece que no final da manhã daquele dia, a gente estava no inverno em Rondônia, o inverno lá no norte, o que muda para o verão é que no inverno chove, porque lá só tem 4 estações, o verão, calor, mormaço e quentura, como dizem eles lá, mas o que diferencia o inverno do verão é que no inverno chove, a temperatura é quase a mesma, mas chove. E tinha chovido muito naquele momento. E aquela estradinha aberta no meio do mato, ela ficou bastante lameada. E os carros passando, aquilo foi piorando a situação. Em determinado momento daquele desvio, o carro ficou parado numa lama, atolado num atoleiro de lama. Acontece que era realmente um picadeiro aberto no meio da floresta. E já estava entardecendo nesse momento. E o carro do meu pai atolou, nós atolamos, e ninguém que estava atrás de nós poderia passar por ali, porque não tinha como desviar do nosso carro. A única maneira de que todos pudessem continuar no caminho era desatolar o nosso carro. Então os caminhões que estavam atrás e os outros carros que estavam atrás de nós, todos os motoristas desceram para nos ajudar, porque era interesse comum que nós saíssemos dali. Acontece que o tempo que o carro ficou parado ali, ele apagou, ele não ligava mais. E eles conseguiram até desatolar o carro, mas o carro não funcionava. Então, muita gente ali, já anoitecendo, no meio da floresta amazônica, literalmente, alguns caminhoneiros ali, conheciam um pouco mais de mecânica, entraram embaixo do carro e descobriram que o atoleiro fez com que o cano que liga o motor ao tanque de combustível tivesse sido rompido. O cano que liga o combustível ao motor rompeu. Isso fez com que o carro não conseguisse mais dar partida. E agora estávamos todos presos ali, sem condição nenhuma de ninguém chegar em lugar nenhum. Estaríamos ali, sabe-se lá até quando, para tirar aquele carro de lá. Numa tentativa de resolver aquele problema, um caminhoneiro falou assim: já sei como resolver. Alguém tem uma caneta Bic. E então providenciaram uma caneta Bic. E com aquela caneta Bic ele conectou nas pontas da caneta Bic, tirando o tinteiro da caneta, ele conectou o cano do tanque com o cano do motor e a gasolina poderia passar por ali. Só que ele tinha que vedar aquilo. E em nenhum lugar nós tínhamos um vedador. Em nenhum lugar tinha uma fita isolante ou coisa do tipo. Então eles partiram por uma estratégia plano B. O caminhoneiro que estava ajudando virou e falou assim: alguém tem um chiclete aí? E algumas pessoas tinham chiclete. O desafio agora era mascar o chiclete o máximo possível, para então pegar o chiclete mascado, e desculpa estar contando isso para você, e com esse chiclete mascado, grudar, isolar a tampa a caneta Bic no cano do combustível. Um dos motoristas tinha acabado de mascar um chiclete e jogado no meio do mato. Eles começaram a procurar, mas a gente começou a ver grunhidos de bichos estranhos. Ali é uma região que tem muita cobra, muita onça, muitos outros animais. A gente já estava preocupado com aquilo. Por fim, nós conseguimos, já no início da noite, resolver o problema. E, enfim, o carro foi desatolado e saímos de lá. Realmente, o final daquela estrada dava depois do bloqueio que os caminhoneiros tinham feito. Um pouco mais de tempo na BR e nós chegamos em Ji-Paraná, mas sem tempo para irmos para o hotel trocar de roupa. Nós olhamos dentro do carro para as nossas roupas, a gente tinha mexido com lama, literalmente, as rodas patinando e sujando as pessoas, mas nós olhamos para dentro do carro para a nossa roupa e imaginamos assim: estamos de acordo, estamos bem.
Então nós chegamos direto no evento e meu pai deveria falar naquele evento. Quando nós chegamos conscientes de que estávamos bem, limpos, sem qualquer percepção da nossa sujeira, a gente começou a entrar no ambiente, era um ginásio. E o ginásio tinha aqueles holofotes bem fortes. E quanto mais a gente se aproximava do momento em que meu pai entraria direto para o palco para falar, de terno, ele estava de terno, imagina essa situação. Mas ele estava se percebendo limpo, um terno escuro. A falta de iluminação fez com que a gente nos percebêssemos limpos. Mas conforme ele foi chegando perto do ginásio, os holofotes do ginásio foram iluminando, nos iluminando. E quando a luz chegou mais perto do meu pai, ou quando meu pai chegou mais perto da luz, aí então nós e ele mesmo pudemos olhar para as nossas roupas e percebermos o quão sujos de lama nós estávamos, sem condição nenhuma de se apresentar ao público. Mas não tinha o que fazer. Naquele dia meu pai teve que entrar num auditório enorme, um ginásio cheio de gente, com a roupa toda suja de lama. Toda suja de lama. Ele obviamente explicou a situação, fez o que tinha que fazer, mas essa história marcou a gente como um grande vexame. Mas a reflexão que tiro dessa história é: na escuridão, distantes da luz, nós nos percebíamos limpos. Mas quanto mais perto da luz nós chegamos, mais nos percebemos sujos. Quanto mais você achar que está bem, quanto mais você achar que está vencendo o pecado, quanto mais você achar que está conseguindo obedecer, quanto mais você achar que você é bom, isso significa que mais distante da luz você está e mais perto da escuridão. E quanto mais a sua consciência mostra o seu erro, quanto mais você se percebe um miserável pecador, quanto mais a sua mente te atormenta motivado pela compreensão e consciência dos seus erros e pecados, isso significa uma coisa, que muito perto da luz você está. E quanto mais perto da luz você chegar, mais imundo você vai se perceber. E quanto mais imundo você se perceber, mais compreensão de que você é incapaz de se salvar você vai ter. E mais necessidade de aceitar o sacrifício dele por você vai desejar. Ou seja, quanto mais sujos nos percebemos, mais perto de aceitarmos a saída que é Cristo Jesus e sermos salvos. Quero orar por você. Querido Deus, nessa noite o meu pedido, ó Pai, é para que o Senhor nos ilumine. Meu pedido nessa noite, ó Pai, é para que o Seu Espírito possa incomodar o nosso coração e revelar e manifestar em nós o nosso pecado. E quanto mais nos percebermos pecadores, ó Pai, que isso nos revele que mais perto de Cristo estamos. Porque quanto mais perto da luz, mais percebemos a nossa sujeira. É o que eu te peço. Em nome e por amor de Jesus. Amém.